Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, sábado, dia 12 de agosto, o evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Mateus, capítulo 17, versículos 14 ao 20, que diz assim: Naquele tempo, chegando Jesus e seus discípulos junto da multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tem piedade do meu filho. Ele é epilético e sofre ataques tão fortes que muitas vezes cai no fogo ou na água. Levei-o aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Jesus respondeu: Ó gente sem fé e perversa, até quando deverei ficar convosco? Até quando vos suportarei? Trazei aqui o menino. Então Jesus o ameaçou e o demônio saiu dele. Na mesma hora, o menino ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram em particular: Por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Jesus respondeu: Porque a vossa fé é demasiado pequena. Em verdade vos digo, se vós tiverdes fé do tamanho de uma semente de mostarda, direis a esta montanha: vai daqui para lá, e ela irá. E nada vos será impossível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Deixa eu perguntar para você: qual o tamanho da sua fé? Ah, padre, eu não sei dizer o tamanho da minha fé. Geralmente o que a gente responde é: ah, eu tenho muita fé, ou então, ah, eu tenho pouca fé. Mas medir exatamente talvez a gente não saiba, né? E por que eu estou perguntando isso? Porque no evangelho de hoje, Jesus dá a entender que a fé, ela pode ser grande ou ela pode ser demasiado pequena. O evangelho nos apresenta um caso. Diz aqui o evangelho que um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se e aquele homem faz um pedido, uma súplica a Jesus, que pede pelo seu filho. Ele é epilético e sofre ataques fortes. Mas veja, aquele homem leva o seu filho para os discípulos, mas os discípulos não conseguiram expulsar o demônio, diz o Evangelho. Os discípulos não conseguiram curá-lo. Não conseguiram curá-lo. E aí Jesus como que se revolta, né? E aqui é muito interessante porque olha as palavras de Jesus. Jesus diz assim: ó gente sem fé e perversa. Ó gente sem fé e perversa. Até quando deverei ficar convosco? Até quando? Até quando vos suportarei? Meu povo, se tem uma coisa que Jesus não suporta, é a falta de fé. E aí é que deve entrar a nossa consciência, a nossa compreensão da nossa necessidade de crescermos na fé. Tem muita gente que às vezes se acomoda na vida de fé. Ah, eu já tenho fé. Ah, eu já creio em Deus. Até aonde? Até que ponto? Qual o tamanho da sua fé? Sim, porque quanta gente que falou que tinha fé, mas na hora da dificuldade, do problema, a pessoa perdeu a fé. Veja, quantas pessoas que perderam a fé
pelo fato dela não ter sido suficiente para enfrentar uma determinada situação, problema ou sofrimento. A pessoa tinha fé, mas ainda não o suficiente. Quando chegou o sofrimento, ela se desesperou. Ela deixou de crer. Ela deixou de acreditar. Ela perdeu a fé. Os próprios discípulos, os próprios discípulos aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram, em particular, por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Por que nós não conseguimos? Jesus respondeu, porque a vossa fé é demasiado pequena. Tá vendo? Por que tem tanta gente que se perde? Como eu dizia, na hora do sofrimento, ou quando chega alguma enfermidade, porque a fé é demasiado pequena. Por isso, meu povo, a nossa necessidade de crescermos na fé. Crescermos na fé. Tenhamos consciência disso. Compreendamos bem isto. Eu preciso crescer na fé. Você precisa crescer na fé. E o que você tem feito para crescer na fé? É uma pergunta importante. Como? Como crescer na fé? A fé, meu povo, precisa ser alimentada. Inclusive, se ela não for alimentada, ela morre. Você precisa alimentar a sua fé através da sua relação com Deus, através da sua vida de oração, a sua vida de intimidade com Deus, através da leitura orante da palavra de Deus, a meditação da palavra de Deus. Por meio da palavra de Deus, você alimenta a sua fé e você cresce na fé. Então, cuide da sua vida espiritual, cuide da sua intimidade com Deus, para que você cresça na fé. Você precisa, eu preciso. Não coloquemos limites, até porque a fé, ela nos faz experimentar o impossível. Repito, a fé nos faz experimentar o impossível. E é Jesus que está dizendo aqui no Evangelho. Sim, porque depois ele vai dizer assim, ó, porque em verdade vos digo, se vós tiverdes fé do tamanho de uma semente de mostarda, direis a esta montanha, vai daqui para lá, e ela irá. E nada vos será impossível. Jesus está dizendo que se os discípulos tiverem fé do tamanho do grão de mostarda, as montanhas lhes obedecerão. Direis a esta montanha, vai daqui para lá e ela irá. Ou seja, o impossível acontecerá. O impossível acontecerá. Por isso, eu digo, a fé nos faz experimentar o impossível, o milagre. Então, que o Senhor hoje nos dê a graça de renovar, de aumentar a nossa fé e que nós diariamente possamos buscar progredir na vida de fé, progredir, crescer na fé, para que assim sempre experimentemos os milagres de Deus, o impossível de Deus, o agir de Deus na nossa vida. Que Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.